Então vamos fechar os nossos olhos, vamos apacentar aí o nosso coração, vamos nos tranquilizar. Vamos deixar que essa música bem tranquila e suave também possa vir, começar a fazer parte de nós, serenando, trazendo a tranquilidade, trazendo a paz de espírito, elevando o nosso pensamento, a nossa sintonia até o nosso Pai, nosso Criador, fazendo a conexão com todos esses irmãos, esses amigos que cuidam desses trabalhos da nossa casa, dos trabalhadores da quarta-feira, fazendo o contato com as equipes de Eurípides, de Bezerra, que são as mesmas equipes de todos os dias, e que essas equipes já estão a postos, cuidando aqui da proteção, do amparo, da organização desse plano astral, desse campo astral aqui no nosso salão e na nossa comunidade, e que nós possamos sentir bem firmes, próximos de nós, a presença do nosso mentor, que nós estejamos então sintonizados no mais alto, elevados nas nossas melhores vibrações, que os nossos bons sentimentos da fraternidade, da amizade, da colaboração, do perdão, da paz de espírito, possa estar aqui atuando sobre nós nesse campo, atuando sobre o nosso pensamento, atuando sobre os nossos sentimentos e transmutando, deixando que esse nosso ponto divino, deixando que essa nossa luz, através dessas boas vibrações, desses bons sentimentos, possam estar acionadas aqui nesse momento e que nós possamos contar sempre com a proteção do nosso Mestre amado Jesus. Em nome dele, damos por aberto o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Assim é. Então, o tema que não foi pedido, ele está lá no livro Vinha de Luz, e ele é um tema, eu pelo menos achei assim complexo, mas eu acho que todo tema que chega para a gente é para a gente poder caminhar nele, é porque a gente está precisando desse tema, né? Atritos físicos, do capítulo 63 do livro Vinha de Luz, e eu peguei uma figura assim, um pouco firme ou forte demais, porque isso aqui tem a ver com o que o Cristo disse lá, quando ele disse assim, bem conhecido esse trecho do Evangelho lá de Mateus, né? Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, dá para a gente já perceber que o tema está ligado a essa questão de um atrito físico, de um conflito, porque Jesus foi muito claro aqui quando ele falou sobre isso. Se a gente for olhar e pensar, a gente pode raciocinar assim: quem de nós nunca perdeu o controle em alguma situação? Será que existe algum humano nesse estágio atual de desenvolvimento que não tenha perdido o seu controle sobre as suas palavras, sobre as suas ações? E eu não estou dizendo que isso significa que todo mundo aqui já agrediu fisicamente alguém, mas é muito normal e natural no estágio em que nós ainda estamos, do ponto de vista da nossa evolução moral, que a gente tenha, sim, em alguns momentos, vontade, às vezes, de avançar em alguém. Às vezes a gente não faz isso porque a gente já sabe que tem consequências, e as consequências podem ser muito negativas para nós e para outra pessoa. Nós podemos nos arrepender dessa situação, nós podemos, além de arrepender, nós podemos sofrer também uma agressão. Então, basicamente, o nosso tema hoje, trazido dentro do contexto que Jesus colocou lá, tem um sentido muito mais profundo, né? Da gente, como humanos, podermos, dentro das nossas limitações, também cometermos os nossos excessos, os nossos desequilíbrios.
Se você for olhar só pela frase, basicamente a gente poderia trabalhar aqui o aspecto do perdão. Jesus está dizendo, de alguma forma, como você deve se comportar quando alguém perde o seu equilíbrio, quando alguém perde o seu controle sobre o campo dos sentimentos. E isso é muito mais comum entre nós do que às vezes nós somos capazes de imaginar, principalmente com aqueles com os quais nós temos uma certa intimidade, aqueles com os quais o nosso relacionamento é mais próximo, aqueles que a gente de alguma forma encontra de vez em quando, ou na comunidade, ou lá no trabalho, ou eventualmente, é muito mais fácil a gente colocar uma máscara, é mais fácil a gente colocar uma autoimagem daquilo que a gente gostaria de ser e que a pessoa nos percebesse, do que realmente quando nós estamos entre aqueles que são mais próximos. E quando um acontecimento, quando um fato faz isso aqui que essa figura traz no coração, que às vezes é à frente ou além, acima daquilo que a gente consegue suportar. Porque às vezes a gente consegue, através de um muxoxo, através de um rodapiar e sair e não dar resposta para a pessoa, mas há muitas vezes onde, mesmo na fala, a gente ainda não consegue expressar esse sentimento. Então eu resolvi hoje olhar para um aspecto dessa questão, que talvez possa ser interessante a gente observar por que será que nós perdemos a estribeira. Por que será que em determinadas situações nós reagimos tão agressivamente, tão intempestivamente? Então eu quero aproveitar o texto do Emmanuel para que a gente possa olhar para nós e, olhando para nós, a gente possa também tentar entender o que faz a gente, porque se o outro faz, a gente também faz, perder o nosso controle, a nossa estribeira, e às vezes ir basicamente para esse atrito físico. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é assim: não existe nenhuma guerra exterior, não existe nenhuma fala que não tenha vindo de um pensamento, que não tenha vindo de um sentimento. Se essa fala é uma fala que agride, se essa fala é uma fala que divide, essa fala ou esse sentimento que gerou esta ação, antes de ir para o mundo exterior, ele está dentro de nós. Simplesmente nós externalizamos de alguma forma aquilo que está dentro de nós. Então eu vou começar lá com o Emmanuel para a gente poder tentar buscar no momento aqui certo o que é que me faz perder o equilíbrio. Vocês podem começar a pensar aí, quando é que você perdeu o equilíbrio na última semana? Se você quiser, você pode fazer uma revisão diária de hoje, porque provavelmente se você fizer, você pode até perceber que você não expressou. Já está bom você não ter expressado a raiva, a sua ira, né? Mas a sua cólera, isso já é controle, isso já é tarefa que você veio construindo. Mas se você buscar aí, provavelmente vai ter algum momento hoje, ou ontem, ou na semana passada, se você pudesse filmar você falando, atuando, você provavelmente ficaria até com vergonha sobre como foi a sua reação. Por quê? Porque uma das características importantes para a gente prestar atenção é que a gente vai perceber que essa reação, ela às vezes, ela é muito extemporânea, ela é muito fora do contexto com quem foi, com qual pessoa foi, porque às vezes a pessoa fez só uma pergunta para nós. Tá bom? Tá bom, Dagmar? Então a pessoa às vezes fez só uma pergunta: por que você fez dessa forma e não desta forma? Então, como ali já existia um furacão, já existia um sentimento guardado que muitas vezes a gente nem tem consciência dele, a gente nem percebe que ele está motivando os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, a gente simplesmente cria dentro do que a gente chama no autoconhecimento de uma reação emocional. Normalmente essa reação emocional, ela é caracterizada por algo que a gente não gostou do jeito que foi, que pode ter sido a pergunta, pode ser a resposta, pode ser aquela circunstância que me tirou do que eu desejaria ser,
Então, normalmente, essa reação emocional, às vezes, ela nem tem a ver mesmo com esta pessoa. Ela tem a ver com um pote que já estava cheio e que, ao agir, ao falar, fazer as coisas normais que esta pessoa faz, como disse lá o Chico Buarque, qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Então, é como se a pessoa tivesse despejado só a gota d'água, né? Então, claro que no contexto que a gente vai trazer, a nossa ação exterior, o que a gente vai fazer com que a pessoa nos trouxe, é fundamental e é importante. Mas é importante que a gente possa mais saber o que é que vai dentro da gente, do ponto de vista de qual é o sentimento que, ao fazer o que essa pessoa fez, qual é o sentimento que despertou em mim. Porque nós ainda não nos conhecemos do ponto de vista do sentimento. Porque quando nós chegamos a partir para um atrito físico e agredir alguém, é porque a gente já perdeu essa nossa noção de equilíbrio. É porque a gente não quis entrar em contato com qual sentimento essa ação, ou esta fala, ou esse acontecimento disparou em mim. Ok? Vamos tentar caminhar por aí. Vou começar lá com o Emmanuel, quando ele diz assim, ó: alguns humanos pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. Então, o que o Jesus disse? Quando alguém bater numa face, dá-lhe a outra face. A gente vai trazer um pouco desse sentido aqui. Então, como nós interpretamos que no mundo eu tenho é que vencer, eu tenho é que estar por cima, eu tenho é que me sobrepor à ideia, eu tenho que ser mais importante do que o outro, eu sou uma pessoa com mais qualidades, a minha vida é melhor do que a outra, existe em nós essa tendência que é do nosso ego, que é uma tendência egóica, que é da nossa vaidade, de acreditar que nós somos melhores, que os nossos filhos são mais inteligentes, que as nossas coisas são melhores do que os outros, né? Então, quando você sofre qualquer tipo, ou alguém convida você para abrir mão desse ego, dessa sua vontade que tem que predominar sobre os outros, a gente acha que ceder a isso seria covardia. E o mestre nos diz justamente o contrário. Segue o Emmanuel. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor. Essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Então, compreender, aceitar que o outro também tem direitos como eu, de ser quem ele é, nos coloca já numa condição diferente, de não superioridade, de não disputa do ego, de não querer que a minha vontade prevaleça sobre a vontade do outro, né? Então, por isso que ele diz, e é por isso que é tão difícil a gente oferecer essa outra face. Porque normalmente a nossa ideia é do revide, a nossa ideia é de não levar o desaforo para casa. Por quê? Porque é o nosso ego, que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui hoje, para a gente entender por que nós temos tanta necessidade de vencer essas batalhas. Que lá atrás, quando a gente estava lá na pré-história, tinha algum sentido, porque lá nós tínhamos que sair para a nossa sobrevivência. Nós tínhamos que ir para buscar a nossa refeição e nós poderíamos virar a refeição do urso. Então era muito mais complexo, era muito mais difícil, nós tínhamos que realmente nos defender muito mais do ponto de vista do ego, da personalidade, porque nós correríamos o risco de deixar de existir, porque ao correr atrás do nosso alimento, nós podíamos quebrar a perna, pegar uma infecção, daí alguns dias estava morto, ou nós poderíamos virar o alimento do urso, né? Então essa nossa necessidade, como nessa essência nossa animal, nessa característica animal que ainda vive em nós, é muito natural que a gente acredite que a gente tem que se sobrepor e que a gente tenha que ser mais do que o outro, porque a gente precisa sobreviver. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. Ou seja, aquele que fisicamente perdeu ali o seu controle, perdeu a sua argumentação, perdeu o seu raciocínio, o seu equilíbrio,
perdeu os seus recursos, pelo menos momentaneamente, e depois ele pode, inclusive, naquele momento da ira, ficar cego, né, dessa ira e provocar ações que vão ter muitas consequências sobre a vida dos outros e sobre a própria vida, porque ele já perdeu. É como se ele não perde na sua essência, mas a manifestação dele é uma manifestação do seu ser inferior, é uma manifestação do medo, é uma manifestação do egoísmo, é uma manifestação do egocentrismo, é uma manifestação da maledicência, porque ele já está atuando na defesa emocional que o orgulho nos traz. É como se eu não posso ser menos do que o outro. Se há uma comparação e essa comparação me coloca numa condição inferior, eu não posso deixar passar, eu tenho que me sobressair. Da onde veio isso? Né? Aqui o Emmanuel ainda segue, depois eu vou começar no outro. O muro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência do controle. Então o Emmanuel aqui já está nos dando, assim como o Cristo nos disse, qual seria o nosso caminho, né? No momento em que você está ali num conflito, se alguém alterou a voz, se você resolver escalar, como se diz na diplomacia, se você resolver aumentar a sua voz, as respostas que vocês dois vão criando vão ser respostas ou ataques que não serão possíveis de serem conciliados, porque ainda há uma briga aí do ego de um contra o outro. Então, por isso que o Emmanuel traz isso, que somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. Como é que nós podemos aumentar um pouco dessa calma quando isso for conosco, quando formos nós que quisermos avançar no pescoço do outro? Como é que nós podemos trabalhar isso em nós? Porque se nós trabalharmos isso em nós, nós vamos também conseguir olhar o outro com uma certa empatia. Nós vamos também conseguir olhar o outro com uma consideração, nos colocando muitas vezes nessa condição dessa outra pessoa, né? E aí nós vamos inclusive aprender a desculpar, nós vamos aprender a tolerar, nós vamos aprender a ter paciência, assim como nós vamos ter paciência também para com o outro. Todas essas sementes, digamos assim, elas são todas sementes desse amor maior, desse conjunto maior que a gente nem sabe definir o que seria o amor. Mas enquanto a gente não ama desapegadamente, desinteressadamente, a gente aprende a aceitar, a gente aprende a tolerar. Como é que a gente vai trabalhar isso em nós? Se a gente trabalhar em nós, a gente vai conseguir aceitar o outro também. Então existem na vida, nas nossas circunstâncias da vida, aqueles perigos que a gente passa, que são perigos reais. Então, se você está sendo atacado por um cão, né? Um cão daqueles grandes e ferozes, você pode, a partir daquele momento, acionar todo o seu sistema. Eu vou passar rapidamente, porque eu fiz muitos slides, muitos toques aqui, né? Então, todas as faculdades estejam focadas. Quando você está vivendo um perigo real, um assalto, ou um acidente que o seu carro perdeu o controle ali, você tem aqueles momentos onde fisicamente há muitas alterações hormonais do seu sistema glandular, liberando ali adrenalina, liberando substâncias que aceleram a pressão arterial. Por quê? Porque você precisa, dentro do seu campo do animal, você precisa de sangue. Se você precisar correr, você vai precisar de sangue nessa musculatura lisa. Você precisa raciocinar muito rapidamente para você sair dessa situação que coloca você num risco real, por exemplo, de perder a presente encarnação. Porque o nosso ego, personalidade agora, gente, todos nós um dia vamos deixar de existir. A experiência, a bagagem, o aprendizado que nós tivemos aqui, nós vamos levar para lá. E isso aqui, então, é aquilo que acontece fisicamente. Os hormônios, principalmente cortisol, há uma grande liberação desses hormônios e aí a gente vai decidir se a gente vai encarar aquela dificuldade, como a gente fazia lá quando a gente estava lá na Idade da Pedra. Se a gente vai encarar, ou se o animal for muito grande, ou se o cara for muito grande, se a gente vai fugir. Então aí a gente estaria ou no contra-ataque ou na fuga. Por quê? Porque aí
O instinto que está prevalecendo sobre nós é verdadeiramente o instinto de sobrevivência. Nós não temos nem olhos nem ouvidos para nenhum outro aspecto daquela situação. A gente não vai ver a beleza da vida, a gente não vai ver o ambiente. No máximo, a gente vai fazer um raio-x do ambiente para saber para que lado a gente vai fugir, se essa for a decisão da fuga. Então, essa parte real, ela é muito importante. Só que, com o passar do tempo, nós já não estamos com tantos riscos no nosso dia a dia. Nós não temos mais esse risco de perder a vida como isso há 2.000, 3.000, 5.000 anos, 10.000 anos atrás, ao longo da nossa existência. Mas isso ficou tão fortemente gravado no nosso corpo espiritual que a gente acredita que, mesmo aqueles medos imaginários que são irreais, que só existem dentro da minha cabeça, eles disparam essa mesma sequência de cortisol, de hormônio, de adrenalina, para elevar a pressão arterial, para elevar a frequência cardíaca, para você sair dessa situação de perigo. Então, quando nós temos isso ocasionalmente, isso aqui faz parte do nosso processo de defesa. O problema é quando nós estamos vivendo num estresse constante, frequente, e a gente não percebe que esses medos são medos emocionais e, portanto, eles são irreais. Hoje uma pessoa me contou no meu trabalho que ela tem um marido e ele é consultor do interior. E ele foi para uma cidadezinha do interior e ela, todas as vezes que ele chega na cidade, que ele viaja muito, ela avisa no celular. E ela tinha marcado uma consulta no médico, segunda-feira. E ele viajou e ela ficava lá na consulta olhando o celular e nada da frasezinha dele, cheguei, que ele sempre colocava, já estou aqui, cheguei, e nada. E ela começou emocionalmente, com esse medo real, a acreditar e ter certeza que alguma coisa tinha acontecido com ele. Ela teve uma alteração de pressão, ela tinha marcado uma consulta com o médico, ela disse que entrou já no consultório toda desesperada, porque simplesmente ele não respondia, e ela fez mais de 20 ligações para ele. Sabe que de vez em quando a gente faz isso, gente? Algo que é irreal, que só existe dentro de nós, mas que faz com que nós tenhamos essa necessidade de nos defender. E aí todo esse processo é acionado do ponto de vista do hormônio, e todo esse medo, toda essa profusão de sentimentos que a gente não controla, ela já se despejou sobre o nosso corpo físico. Nós já estamos, de alguma forma, para o nosso organismo, aquilo é real. Então, do ponto de vista, dificulta a sua visão da verdade sobre os outros, sobre a vida e sobre si mesmo. Então, a gente passa a acreditar, como ela me contou hoje, né, que aconteceu na segunda, que tinha acontecido alguma coisa. Ela chegou a ligar para o sobrinho, que mora numa cidade próxima, para ver se o sobrinho não podia ir lá ver se tinha acontecido alguma coisa, porque ela já estava vendo a cena dele no hospital. Né? Você vê como a gente cria essas coisas dentro de nós. É por isso que, nesses casos, a gente é capaz de fazer muitas e muitas vezes esse tipo de resposta automática, porque muito dos acontecimentos, eu vou chegar mais perto aqui para ler, isso dificulta a sua visão da verdade sobre os outros, sobre a vida e sobre si mesmo. É um sistema mental que está direcionado para um perigo imaginário e para defenderem-se dele. Portanto, isso tem algo guardado em nós que normalmente é uma mágoa, às vezes, da nosso pai, da nossa mãe, ou da vida, ou de Deus, que a gente coloca como se a dificuldade que nós estamos passando fosse responsabilidade de alguém fora de nós. Então, nesse sentido, predomina o medo e a raiva, e é aí que a gente parte, às vezes, para uma resposta de agressividade. A gente pode, no momento desse conflito, a gente pode partir para esse atrito físico, a gente pode ir para cima da outra pessoa. Então, se a gente perceber como que a gente pode trabalhar isso em nós para que isso seja evitado, né? Vocês defendem-se também contra a frustração da sua vontade, contra qualquer coisa que não vá de acordo com os seus desejos. Tudo isso representa inconscientemente uma ameaça à sua segurança, enquanto que na realidade não é.
Então é como se a nossa parte animal, o nosso instinto animal, naquele momento tomasse conta. Nós já perdemos todo o equilíbrio, nós já perdemos a capacidade de avaliar aquela situação, nós perdemos a capacidade de perceber qual é o sentimento que está nos motivando, e aí sim nós temos essa possibilidade de partir para uma agressão física, ou inicialmente verbal, ou, se for o caso, ir até as vias de fato, né? Por quê? Porque, na verdade, nós ainda estamos no nosso ciclo da animalidade, ela ainda está prevalecendo sobre nós. Nós não precisamos nos defender mais da forma com que a gente acredita que a gente precisa se defender. Por que isso? Porque, na verdade, a gente tem a ideia de que se eu não tiver razão, se eu não tenho razão, o outro tem razão. Se o outro tem razão, se eu estou errado, então eu, nesse sentido, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Então há um estado inconsciente de medo dessa aniquilação do ego, como se nós perdêssemos a capacidade de ver o outro, de entender que isso aqui não é uma questão de vida e morte, né? Mais do que ter razão, eu preciso procurar a paz, eu preciso procurar a compreensão. E muitas vezes a gente entra nesse embate. Por quê? Porque se eu perder essa batalha, significa que eu não sou nada, se eu não sou ninguém, que eu não valho nada. Então, a gente ainda coloca nos outros, fora de nós, a ideia de que eu não posso ser rebaixado. A gente coloca a ideia nossa nos outros de quem eu sou. A gente fica dependendo da avaliação do que o outro acredita de mim, que não tem necessariamente uma relação de realidade para comigo. Quando a gente tem essa dúvida, qualquer fala ou qualquer situação pode suscitar em nós esse sentimento de menos-valia e, portanto, o nosso ego, né, a nossa vaidade, a nossa maledicência passa a agir a partir daí. Voltando então para o Emmanuel, o homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferroteia o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. Então aqui o Emmanuel trouxe um pouco disso nesse texto, pelo menos quando eu li, de que quando nós deixamos que essa nossa parte ainda animal tome conta das nossas emoções, das nossas expressões, a gente vai correr esse risco de uma hora ou outra estar entrando nesses conflitos, nesses atritos físicos. Aí eu trouxe lá uma frasezinha da palestra 101 da defesa do Guia do Petro, que ele diz assim, ó: a larga faixa de sentimentos que existem em nós, porque somos feitos à imagem e semelhança do Pai, temos todas as sementes dos bons sentimentos em nós. Então ele diz lá, ó, a larga faixa de sentimentos torna-se limitada ao medo e à raiva, a fim de lidar adequadamente com o tema da proteção. Ele só tem uma vontade, que é se defender, né? Ele quer ter razão de qualquer forma. Isso não deixa espaço para sentimentos de amor, de carinho, de afeição, de compreensão, de compaixão, de se colocar no lugar do outro. Então, quando nós perdemos a nossa estribeira, é porque alguma coisa tocou em nós que nos fez criar uma defesa. E essa defesa, quando a gente fala defesa do ponto de vista emocional, ela representa, assim, um ataque, né? Às vezes a gente não vai fazer na hora, dependendo de quem é a pessoa, mas a gente pode criar uma historinha para denegrir a imagem desta pessoa, para que eu possa ganhar a batalha dessa pessoa e para que eu possa prejudicá-lo posteriormente. Então é importante que nós possamos olhar para nós, para que a gente possa entender que essa parte animal, quando ela toma conta, há muita dor, há muito sofrimento, há muita dificuldade que é criada a partir daí. Então, seguindo no Emmanuel, o único recurso para conter um homem desvairado, compelindo a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou as circunstâncias em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Por quê? Porque se nós entrarmos no embate, nós vamos aumentando a nossa fala,
nós vamos como que recebendo aquela energia que sai ou da boca ou da ação daquela pessoa, e a gente vai também alimentando e disparando esses piores sentimentos em nós, e quando a gente vê, a gente está rolando um com o outro no chão. Então é isso que ele diz aqui, que é conservar-se o contendor ou as circunstâncias em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Por quê? Porque você pode acionar a sua consciência maior, você pode olhar para essa pessoa e procurar entender por que ele está respondendo tão repentinamente, tão agressivamente. Se você conhecer um pouquinho sobre você, você vai ter condições também de conhecer um pouco dessas outras pessoas. E a partir daí, você pode decidir tratar esta pessoa com compaixão. Você pode tentar compreender qual é a situação que esta pessoa está vivendo, que você não conhece nesse momento, que está levando ele a agir desta determinada forma. E aí fica muito mais fácil, dentro desse processo, você trabalhar o perdão dentro de você, que é a recomendação do Cristo. Bateu-lhe ali numa face, dá-lhe a outra face. Né? Então, tudo se resume no ego, né? Nesse egocentrismo, nessa vontade de ser superior ao outro, que tem a ver com o orgulho, tem a ver com a verdade. Então, se eu estou certo, ou a outra pessoa está certa, é só mesmo uma briga em termos dessa dualidade do conflito. Quando a gente está numa questão com alguém, num conflito com alguém, que a gente ainda está acreditando que a gente está 100% certo, dificilmente você vai conseguir tocar esta pessoa para que ela compreenda o seu lado. A melhor forma que você tem para fazer isso é tentar, olhando as suas próprias convicções, com o seu raciocínio, analisando quais são os sentimentos que estão sendo registrados em você a partir desse acontecimento, desse conflito, e a partir daí você vai ter condições também de encontrar ali e conhecer um pouco mais dessa pessoa. E aí você vai ter condições de cooperar também com a expressão. Você vai ter verdadeiramente o interesse de compreender o ponto de vista dele, que ele vai poder expressar a você, que mesmo que você continue não concordando com esse ponto de vista, mas você vai ver que alguma coisa em você modificou a partir dessa fala, a partir desse momento que você se abriu. Porque se você seguir na mesma altura, se você continuar seguindo o tom de voz, se você quiser sustentar o conflito, não há solução dentro do conflito, porque nós somos ainda e necessitamos desta dualidade, né? Se você ficar nessa dualidade, eu estou certo e o outro está errado, ou se ele estiver certo e eu estou errado, não. Você tem coisas nesse aspecto que você tem razão, e nessa situação tem coisas que ele também tem razão. Se você começa a observar isso, você começa a criar um diálogo, você começa a criar uma troca. Se você quiser, isso também pode ser um bom conceito da humildade. Eu tenho coisas para aprender com o outro. Eu conheço sobre esse tema, eu tenho bagagem, eu tenho uma experiência, mas eu posso também ouvir esta outra pessoa. Aí você estabelece uma relação, né? Seguindo então o Emmanuel, ele diz assim, a recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço, né, de oferecer a outra face. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida. Veja, esse irmão, ele é como você. Esse irmão, ele também está em construção. Ele também está na busca pela melhoria dele. Então, se você compreende isso, que você é um ser em construção, que o outro também está nessa construção, você vai, de alguma forma, reconhecer nele a divindade que Deus também colocou nele. E você vai poder tocá-lo de alguma forma e trazer a ele essa razão que é nobre, essa razão que eleva, o pensamento que eleva, né? Reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Então, você vai manter a sua tranquilidade, você não vai se desequilibrar, você não vai perder o seu eixo central e você vai permitir que esta pessoa possa reconhecer
pela sua atitude, pela sua tranquilidade, pelo seu respeito, a dificuldade pela qual ele está passando. Porque alguém que verdadeiramente agride alguém, ele está sim passando por uma dificuldade. Normalmente essa agressão, às vezes, é até um pedido de ajuda, que às vezes a gente não compreende assim, porque às vezes a gente fica com raiva da pessoa, a gente se ofende com aquilo, a gente nunca mais conversa com a pessoa. Se é alguém da nossa família, que você não pode cortar ele totalmente, às vezes você põe ele lá no seu caderninho, né? Naquele quadro escurozinho, você relaciona com ele só no essencial e não percebe que você está perdendo a oportunidade de entrar em contato não só com a sombra, porque você resolveu isolar, você resolveu retirar ele da sua vida, mas você também está perdendo a oportunidade de fazer o contato com a luz que existe nesse outro ser e que esta luz também pode irradiar e tocar na sua luz. Ou seja, todos nós temos como aprender um com o outro. Então seria nesse sentido que o Emmanuel nos traz aqui, que ele diz assim, em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. Na hora do negócio que esquentou, gente, é muito pouco provável que algo que você vá dizer, pelo menos seja ouvido pela outra pessoa. Vocês já perceberam isso? Às vezes a pessoa está repetindo a mesma coisa que você começou a falar lá atrás, você está tentando falar, e esta pessoa não está nem... Ela pode estar te ouvindo, mas ela não está raciocinando sobre aquilo que você está colocando. Por quê? Porque naquele momento ela não está numa atitude de abertura, ela está numa atitude de defesa. E quando eu estou na defesa, eu só tenho olhos para me defender. Ou eu ataco, ou eu fujo. Basicamente é isso, porque é o instinto animal que toma conta do nosso próprio raciocínio. A gente não consegue nem ouvir o que a outra pessoa está falando. Por isso que a postura que o Emmanuel diz aqui sobre a frase do Cristo é: o gesto é a força que se expressará convenientemente. Às vezes a pessoa está ali se debatendo, se você pegar na mão dessa pessoa, se você demonstrar a sua compaixão por esse momento, às vezes, se for possível, claro que tem hora que não é possível, gente, você der um abraço nessa pessoa, isso vai desmontar completamente toda a estrutura de defesa que essa pessoa estava colocando em ação em relação a você. Então, é um exercício. Isso aqui é fácil? Isso aqui é simples? Não. Isso aqui é um exercício, porque eu estou compreendendo a minha situação como ser em evolução, e a partir daí eu passo a compreender também e dá direito ao outro, inclusive, de errar. Porque se eu tenho direito, como ser humano, em aprendizado, de errar, o outro também tem o direito. O que a gente faz às vezes? A gente pega aquele momento, aquela foto daquele dia de 30 anos atrás, fixa ela, bate um carimbo na pessoa e diz: fulano é assim. E você já viveu mais 30 anos, você já mudou, essa pessoa já é outra pessoa, e você está considerando essa pessoa como ela sendo aquela pessoa que te causou aquele desgosto, aquele mal de 30 anos atrás. Né? Porque a gente ainda está, às vezes, fixado naquele acontecimento, naquele dia. A gente, às vezes, pode não estar lembrando toda hora na mente, mas o sentimento, o rancor, a raiva ou o ódio daquele dia permanece caminhando conosco nos nossos relacionamentos. E é por isso que a gente precisa pensar que às vezes vai ser outra pessoa que vai vir, vai me falar algo e vai disparar, e eu vou entrar em contato com aquela ressonância, eu vou entrar em contato com aquele sentimento inferior que eu senti naquele dia que a pessoa me fez a afronta. E eu às vezes nem faço correlação, que é o mesmo sentimento que eu senti lá há 30 anos atrás, que hoje ela me fez só uma pergunta e disparou o mesmo sentimento em mim, e eu já soltei todos os cachorros para cima dela, sem nem saber por quê. Vamos finalizar, que ele diz assim, segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, não é fraqueza. Quando você observa o outro, reconhece o outro, não há covardia, ao contrário,
a coragem de você entrar nos seus próprios sentimentos, a coragem de você lidar com você mesmo frente a essa situação. Então ele diz: segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. É como se dar a outra face é um convite que você faz a ele para que ele possa olhar aquela situação que ele está vivendo sob um outro ponto de vista. Necessariamente, não é você apanhar da pessoa, não é você ficar ali sendo abusado por aquela pessoa. Não é esse o sentido que o Cristo nos traz. É no sentido de que ele pode, através da sua postura, do seu equilíbrio, até da sua vontade de auxiliá-lo, ele pode passar a ver aquela situação que é tão dolorida, tão difícil, que ele carrega às vezes séculos seculorum, que você pode dar a ele agora essa oportunidade dele passar a conhecer. E a partir daí, daquele conflito, pode inclusive nascer não uma inimizade, como normalmente é para onde a gente caminha. Daquele conflito pode nascer sim uma cumplicidade, pode nascer uma amizade, pode nascer um monte de sentimentos bons, de um bom relacionamento, que aparentemente foi disparado, sem você nem perceber, por algum sentimento que você, ao falar algo, ao fazer algo disparou na outra pessoa, a outra pessoa em você. Por isso que o convite que o Cristo nos faz sempre é olharmos primeiro para nós. O que é que vai dentro do campo do nosso coração? Se nós fizermos isso, nós vamos estar cada vez mais perto de nós e nós vamos estar cada vez mais em condições de buscar esse nosso equilíbrio. Tá bom? Vamos finalizar? Vamos convidar então para a gente olhar para essa imagem que está aqui na tela, que você pode olhar para essa força transmutadora que a água tem, porque a água tem muito a ver com o nosso campo emocional, dos nossos sentimentos. Você pode olhar para a força da mata, da árvore, o sol. Veja como se você pudesse, a partir de agora, também começar a ouvir o barulho daquela água ali, o barulho dos pássaros, como se você pudesse agora escolher aqui, fazer parte deste ambiente, para que você possa deixar fluir todo e qualquer sentimento que você tenha percebido em você durante a nossa fala, que coloca você, às vezes, nessa condição de não poder se aproximar do outro, que coloca você como se você tivesse separado do outro, como se você estivesse construindo muros que distanciasse você das outras pessoas. Peça aí agora ao seu mentor, peça a Jesus, nosso mestre, para que você possa deixar o campo do seu coração agora livre, desimpedido, para que você possa pedir que a espiritualidade amiga possa fazer como que passes dispersivos no campo do seu cardíaco e que você possa perceber uma luz verde que vem aí através dos passistas, dos trabalhadores espirituais. E essa luz verde vai avançando sobre todo o seu cardíaco, envolvendo o seu coração, vai massageando a sua glândula timo, que é a sua glândula da sua resposta imunológica. Deixa aí essa energia verde circular através dos seus vasos, das artérias e das veias até o seu pulmão. Você vai inspirar bem profundo e você vai oxigenar agora cada vez mais esse seu sangue. Ele vai retornando agora para
todas as células do seu organismo físico e dos seus corpos espirituais, porque está tudo ligado, está tudo em conexão. Deixe agora que essa luz verde possa caminhar, então, desde do topo da sua cabeça até a planta dos seus pés, que é o verde da cura, é o verde que limpa, é o verde que melhora o processo fisiológico, é a cor da cura. Perceba também no seu frontal essa luz azul que vai acalmando os seus pensamentos, que vai serenando, que vai fazendo com que tudo aquilo que de excesso do seu querer, do seu pensar, da sua forma de ser, possa ir sendo transmutado nesse momento. Que isso possa ser trabalhado na sua mente, deixando os seus pensamentos serenos, claros, onde todo aquele excesso de imagens mentais agora vão sendo serenadas, e agora você já pode juntar o campo do seu sentimento com o campo do seu pensamento, e agora você pode reformular. Agora você pode dizer o que você deseja transformar em você. Você pode dizer a você mesmo, e isso vai criar uma imagem que vai estar já refletida, que já vai se conectar com todos aqueles seres amorosos que estão no salão. E esta imagem positiva que você criou, ela vai estar já como um guia, como um norte para você, porque ela manifesta o seu desejo e ela manifesta a sua vontade no bem. Respire, deixe que todo o seu organismo agora possa receber todo o influxo desses bons pensamentos, desses bons sentimentos, dessas boas emoções, que vão se espalhando por todas as células do seu corpo e que antes de se projetarem para fora de você, já tocaram todos os seus órgãos, todos os seus tecidos, todos os seus plexos, todos os seus centros vitais. Respire bem suave, profundo. Veja se é possível você sentir no seu coração o sentimento da gratidão pelas reflexões que você fez aqui hoje, por essa oportunidade de estar aqui nesta casa bendita, nesse país abençoado, nesse planeta que é a nossa casa. Que você possa deixar então a gratidão tomar conta também de você. E agora que você está se sentindo melhor, mais tranquilo, que você possa agradecer também por todo esse trabalho, pelos mentores, pela presença deles, e que você possa sair do ambiente onde você está, possa voltar e se aproximar do seu corpo físico, fazendo o seu retorno 3, 2, 1, sentindo completamente integrado ao seu corpo físico, colocando a mão no seu peito, sentindo o seu batimento cardíaco, o calor do corpo, sentindo o seu peso no quadril, na cadeira, os seus ombros, as suas pernas. E que você possa agora, respirando no presente, no aqui e agora, você possa também abrir os seus olhos e agora você possa se perceber aqui e agora. E assim então, nós agradecemos pela presença de cada um de vocês, pedindo a Jesus que abençoe os seus lares,
que vocês possam seguir na paz, na tranquilidade, na serenidade, que vocês possam levar os bons pensamentos, os bons sentimentos a todos aqueles que você cruzar, especialmente aqueles que estão mais próximos de você, dentro do seu lar. Que Jesus esteja com cada um de vocês. Que assim seja. Boa noite e muito obrigado.